duas palavras. A dobradiça Cinema e Psicanálise sempre teve espaço na BP Bahia e sempre teve um tempo. Faz mais de 20 anos que estamos nesta. Com uma identidade muito inconsistente, navegante que fazia caminho ao navegar e não com um caminho traçado previamente, escutando as vozes da escola, tanto daqui como de outros lugares, de ultramar, digamos. A dobradiça Cinema e Psicanálise queria assistir filmes, queria escutar os fazedores de filmes, queria comentar filmes, queria estudar o próprio alcance da dobradiça Cinema e Psicanálise. Queria abraçar o audiovisual como cinema expandido. Já quis o cinema de ontem e depois o cinema de hoje, até o porvir do cinema, que como Freud sempre está acusado de morte, também nos interessou. Nunca quis aplicar a psicanálise ao cinema e se tentou, fracassando muitas vezes, em aplicar o cinema à psicanálise. Ver o que ele pode nos ensinar, seja uma transmissão através da poética do cinema ou dos próprios dispositivos. Bachmann disse que Freud não lia, que Freud não olhava, que Freud só lia. Não concordo plenamente com isso, porque se Freud não tivesse olhado, Freud que dizia percorra na cultura em todos os seus sentidos, não teria visto o Moisés de Michelangelo, por exemplo, não? E outras coisas mais que ele viu. Até sabemos que em algum momento ficou preso numa praça em Roma que estavam projetando um filme, fascinado com o que estava vendo, com a reação das pessoas e com o que estava sendo produzido coletivamente numa praça pública, que não podia tirar o olhar da tela, disse, que se obrigou a ir embora para o hotel, pero que a cabeça deles se virava e ficava olhando a tela. Já Lacan, como o cartaz desta noite, feito por Jamile, e não sei se Ricardo também teve algo a ver com esse cartaz, feito por Jamile e os artifícios da inteligência, digamos assim, para invertir a inteligência artificial, que não gosto muito. Gosto mais dos artifícios da inteligência. Lacan olhava, mirava, tanto que se dedicou a separar o olho da mirada, o olho do olhar. Então, insistimos com a vida do cinema, que para nós não está morto, e a sobrevida da dobradiça entre a psicanálise e o cinema. Coleccionamos elaborações de saber, ora na dimensão do significante, ora na dimensão do objeto, sempre tentando nos manter à distância da hermenêutica barata que rodeia este tipo de interesse. Interesse da psicanálise pelo cinema em geral está rodeado de uma hermenêutica que deixa muito a desejar. E como um parasita, não? A dobradiça fica gerando esse tipo de interesse. Continuando com a inconsistência agora temporal, já foi no pôr do sol, na paz do entardecer. Foi de dia ensolarado, onde a falta de cortinas impedia que enxergássemos a tela, então não podíamos projetar na sede anterior. Lembram que não tínhamos cortinas. Estudamos o serial e as séries que cada um assistia na poltrona de casa. Acho que foi um negócio bastante sério que fizemos com as séries. Este ano decidimos abraçar a noite do trauma, e abraçar também o tema do próximo Congresso da Associação Mundial sobre o controverso enunciado de Lacan, todo mundo é louco. Anos atrás, Adriano debe lembrar, nos dedicamos a articular a loucura e o cinema. Assistimos filmes que Lacan olhou e escrevemos um texto que foi publicado. Adriano assina esse texto também. Então, vou convidar a Jamile a lhes contar brevemente o programa da sessão noturna desse semestre e lhes contar também brevemente e formalmente quem é Adriano, nosso convidado da noite, e as últimas expertices de Adriano. Eu contei um pouco o passado de Adriano, não? Então, isso que queria lhes contar, que Adriano fez parte da fundação mesma desta experiência, e que pelos
queria e queria, a dobradiça queria isto, queria isto, queria isto. Vocês já devem ter sacado que se trata de um desejo. E é um desejo sustentado entre vários, que a veces cae, a veces levantamos, pero estamos aqui inventando uma nova experiência noturna. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Acho que tá ok, né? Tá todo mundo enxergando, né? Bom, esse programa, gente, ele já foi enviado, né? Foi compartilhado aí a exaustão no WhatsApp, pelo e-mail, mas eu vou... Hoje está onde, Jamile? Não, eu acredito que as pessoas receberam, assim, mas vamos lá, né? Então, deixa eu ver se está bem posicionado, né? Sim. Tá. Então, hoje, dia 30, a gente está fazendo a abertura das atividades, né? Com a presença de Adriano. Vai falar de Hall a David, A Loucura das Máquinas. Sempre nas últimas quintas-feiras do mês. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos ter, no dia 27 de abril, Marcelo Veras. Em maio, no dia 25 de maio, deixa eu ver aqui, só tirar uma coisinha da frente que não está aparecendo. No dia 25 de maio, nós vamos ter Ana Lúcia Lutherbach, acho que é assim que pronuncia o nome dela, né? O Felipe Batista, no dia 29. Acho que está dando retorno. Felipe Batista, no dia 29 de junho. E em julho, a Flávia Cera. O nosso programa, como vocês puderam ver, vai até julho, mas a gente ainda tem atividade no segundo semestre, só que aí a gente ainda vai definir quais são os convidados que vão estar com a gente, mas vocês podem ter certeza que a gente vai, né, tentar manter a qualidade que está lá em cima. E aqui embaixo, na filmografia... Acho que em desenho agora. Acho que alguém está com o microfone aberto, gente. Então, na filmografia que vocês veem o que é que vai ser comentado junto com a bibliografia. Então, nós temos aqui, tudo vai ficar da cor que você quiser. Agripina, Roma, Manhattan e outras experiências. Bruta Aventura em Versos, Inside Man, a bibliografia sugerida. Ótimo. Nossos encontros vão ser sempre às quintas-feiras, nesse horário, né? A última sessão, é a sessão noturna, né, Marcela? E agora eu vou passar a palavra para o Adriano, Conta mas... que Adriano, professor... vou contar. Vou passar aqui um pouquinho da biografia do Adriano. Então, o Adriano ele é graduado em Psicologia pela Universidade Federal. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Ele é graduado em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, possui mestrado e doutorado em Teorias e Crítica da Literatura e da Cultura pelo Instituto de Letras da UFBA. Atuou como professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, entre 2009 e 2019, então 10 anos aí. Atualmente é professor adjunto do curso de Sistemas de Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará, a UFC, e é autor do livro A Irrealidade no Cinema Contemporâneo, Matrix e Cidade dos Sonhos, de 2011. Então, eu quero passar a palavra para Adriano, nosso convidado hoje, que vai conversar um pouquinho com a gente. Adriano, é com você. Vocês me veem? Bota ele grande aqui. Bom, me veem e me ouvem, correto? Primeiramente, Sim, Adriano, a gente se escuta. então, primeiro agradecer o convite de Marcela. É sempre um prazer voltar à EBP e falar um pouco de cinema e especular sobre algumas coisas do contemporâneo, né? E quando eu falo especular, eu acho que é importante já começar dizendo que eu não sou nenhum especialista em inteligência artificial. Como todo mundo, estou afetado de uma curiosidade e de receios e de expectativas sobre inteligência artificial. E no início do ano, quando começou o boom primeiro da geração de imagem por inteligência artificial, depois do ChatGPT,
eu comecei a trocar algumas ideias com Marcela, mandar algumas descobertas que eu estava tendo, assim, de nenhum pensamento crítico ou formal, muito mais a surpresa mesmo de quem está experimentando. E surgiu a ideia, ó, você não quer bater um papo sobre isso? E dentro do contexto de cinema, né? Então, a primeira coisa foi pensar como abordar isso a partir abordar esse momento que a gente está a partir da perspectiva de cinema. E eu acho que essa me parece uma ideia muito curiosa para pensar, porque, de alguma forma, todos nós fomos preparados para esse momento de emergência de tecnologias de inteligência artificial, computadores com os quais a gente possa conversar durante muitas décadas, né? Especialmente no cinema e no audiovisual, porque mesmo ou em paralelo ou antes do cinema, a literatura já abordava, se não especificamente sobre o tema ou sobre o nome inteligência artificial, a ideia de máquinas que se comportam como seres humanos e a própria ideia do que é humano a partir do momento que existem máquinas que se comportam como humanos, né? E então eu acho que esse seria o ponto que eu queria inicialmente trazer, e vai ser um pouco a guia de onde eu vou trazer considerações, essa perspectiva de como a ficção, de uma forma geral, e o cinema, de forma específica, antecipou para a gente esse momento. E como eu também não tenho nenhuma pesquisa exaustiva sobre isso no cinema, a perspectiva que eu trouxe, que eu vou trazer aqui, é um pouco uma costura, um passeio sobre algumas referências pessoais, ou seja, um pouco um memorial das minhas experiências cinematográficas com ficção, com audiovisual, que de alguma forma tangenciam o problema da inteligência artificial, né? E para dizer que eu só posso pensar o que está acontecendo hoje, o que está emergindo hoje, e a gente nem sabe o que é que vai dar, a partir da experiência cinematográfica, a partir do cinema, né? Mais do que da literatura. Eu não tenho muita leitura de literatura, de ficção científica. A ficção científica ela chegou até mim por filmes e por seriados, né? É preciso, logo de cara, dizer que, digamos assim, não a memória mais antiga, porque eu acho que esse não é um filme que chegou na minha história primeiro, mas eu acho que ele se situa, ou não o filme, mas a própria história do filme, situa para a gente uma matriz de possibilidades para discutir a questão de máquinas pensantes e de máquinas falantes, de máquinas que têm sentimentos, né? Que é o Frankenstein, né? O mito, o monstro do Frankenstein, que é o paradigma e que certamente influencia de forma marcante a ficção científica do século XX até hoje, essa ideia de uma atualização mundana da relação entre criador e criatura, né? Claro que existe uma referência à mitologia ou à religião, na ideia do criador, do que cria a vida, e essa vida se volta contra o criador e o mata e tal. Mas já ali, já no livro do Frankenstein, e como isso vai se atualizando nos filmes, a gente já tem esse paradigma de uma máquina, e aí forçando um pouco a leitura do que é o monstro do Frankenstein, né? Ele é criado para ser uma montagem com peças, e na expectativa do criador ele seria algo submisso, algo para obedecer, e algo ali funciona como um excesso, um além da expectativa do criador, e esse excesso, esse indomável, esse fora de padrão, esse fora do antecipável, escapa, se torna uma ameaça,
contra o próprio criador e tal. E se torna, inclusive, mais famoso do que o criador, porque o Frankenstein é o nome do cientista, né? Mas termina virando o nome do monstro, ou seja, o nome do pai assume aí a figura do monstro. E eu acho que também no Frankenstein é interessante a gente entrar num horizonte de discussão que também vai afetar muitos filmes e literatura de uma forma geral, que é esse paradigma da máquina ser mais humana do que o humano, né? Assim, termina que no final do mito do Frankenstein, do livro do Frankenstein, quem é questionado ali, quem é posto em questão é o próprio médico, o cientista como ser humano, e o monstro aparece como mais humano do que humano, né? Então, também surge ali essa matriz de possibilidade de questionar, através de uma máquina falante, de uma máquina pensante, o que é propriamente ser humano, né? O que é que define o ser humano, né? Também um paradigma que vai ocupar todo o espectro aí. Então, saindo um pouco, digamos assim, dessa premissa ontológica, digamos assim, que eu coloco no Frankenstein por falta de conhecimento mais profundo sobre o tema, talvez se eu fosse pesquisar, eu fosse encontrar referências mais antigas ou mais relevantes, mas o Frankenstein é o que me ocorre, tá, de primeira mão. Aí eu começo a elencar as minhas memórias mesmo. Assim. Eu nasci em 1970, faço parte, pelo menos no Brasil, dessa primeira geração que de fato cresceu diante da televisão, né? Que foi criado pela televisão, e nem todas as gerações criadas pela televisão são as mesmas. As gerações atuais já não são mais criadas pela televisão, o que é curioso, né? Então, eu sou das primeiras e das últimas gerações criadas pela TV, a televisão como, digamos assim, parte significativa do meu entretenimento de infância, né? E nos anos 70 me chegava muito ficção científica pela televisão por seriados, geralmente seriados de TV dos anos 1960, né, da década anterior. E esses seriados, com muita frequência, já traziam esse paradigma de um computador com quem você dialogava conversando, né? Ou de um robô com quem você dialogava conversando. E eu acho muito curioso, eu não sei quantas pessoas têm a dimensão de que, se desde os anos 50, 60, a gente antecipa essa ideia de que muito brevemente a gente estará conversando com computadores, isso demorou 60 anos para acontecer, né? A gente está conversando hoje com computadores. Isso, para mim, é muito... isso me pega de uma forma muito, muito pessoal, porque eu estou esperando isso desde a minha infância. E só agora está sendo possível, me enganaram, no certo sentido, né? Essa ideia de que você poderia ter um diálogo com o computador. Não é um diálogo brilhante, talvez, mas é sempre um diálogo surpreendente, porque é um diálogo. E a ficção seriada me preparou para isso desde sempre, né? Assim, o modelo... Deixa eu ver se eu coloco aqui, só para a gente ter uma... Deixa eu ver como é que eu faço isso. Aqui. Esse rapazinho, esse bichinho aqui... Não sei quantos aqui têm a referência do robô do seriado Perdidos no Espaço, original, dos anos 60, que passava no Brasil nos anos 70, início dos anos 80, passava. Esse é da primeira temporada, que ainda era em preto e branco. Ali o Dr. Smith no finalzinho, também uma figura emblemática do seriado. E um antagonista, né? Você tinha praticamente um trio que era formado pelo robô, pelo Dr. Smith e pelo meu alter ego da época, que era o Will Robinson, que é o meninozinho do Perdido no Espaço e tal. E você tinha uma relação muito interessante, paternal do robô com o menino, do robô com o Dr. Smith. O Dr. Smith é um personagem que evolui na série. Ele, no primeiro episódio, no piloto, ele é um canalha completo. Assim, ele é o vilão
terrível e menos bobo e menos patético do que vai acontecer depois. No primeiro episódio, eu vi uma vez que eu comprei os DVDs, eu fiquei muito chocado, porque eu não tinha a memória do Dr. Smith como um vilão tão cruel e tal. E isso foi rapidamente mudado, eles viram um personagem cômico, patético, e formou esse triângulo de interação. E o robô era essa figura inteligente, inclusive, às vezes, meio mediúnica, porque ele tinha sensores e gritava perigo, perigo, e tinha esse formatinho curioso, que é um modelo infantil, né? Assim, então, essa ideia de você ter quase que um misto do que seria hoje uma... Como é o nome dessas maquininhas que tem em casa? Eu não tenho nenhuma dessas em casa da Amazon, esqueci o nome. Esses assistentes de robotizados em casa, de você bater um papo e... Oi? Alguém falou? Alexa. Alexa. E isso era uma Alexa de luxo e tal, mas certamente mais evoluído. Nada se compara ao que esse robô podia fazer, né? Mas eu acho que também esse momento aqui... Tem um vazamento de áudio às vezes. Esse momento traz esse episódio já traz algo que eu acho que é interessante da gente marcar, que é a ideia do Android. Porque o que está acontecendo hoje não é o Android. É a ideia... A gente está conversando por texto. Por voz, talvez. Mas a gente foi antecipado desde os anos 60 a esperar essa máquina inteligente como um Android, como algo que tem corpo. Eu acho que essa é uma perspectiva interessante para a gente anotar também, né? A relação da inteligência artificial ter ou não ter corpo. Eu acho uma perspectiva interessante dentro de uma abordagem psicanalítica, digamos assim, também. Como é que eu paro aqui, Adriano? Stop sharing, para voltar aqui. Aí, saindo um pouco também da ordem do que eu acho que o áudio da Sessão Bahia está, de vez em quando, fazendo eco para mim. Será que está aberto o áudio principal aí? Não, o nosso foi desligado. Acho que está... Bom, beleza, vamos seguir. E também fora, voltando, saindo um pouco da ordem cronológica, porque foi um filme que eu vi depois, mas é interessante para situar, na ficção dos anos 60, o filme, obviamente, o 2001, um Odisseia no Espaço. Deixa eu abrir aqui para pegar algumas imagens dele. A figura, talvez também uma das matrizes aí já na perspectiva de uma problematização, né? Porque se o Perdido no Espaço, o robô era... Alguns episódios o robô era modificado, o Dr. Smith mexia no robô e o robô ficava uma coisa meio perigosa e tal, mas sempre voltava a ser o robô gente boa. Mas em 2001 a gente tem a figura de um robô, ou melhor dizendo, de uma inteligência artificial sem corpo. Aí eu acho interessante essa representação. E mais do que sem corpo, materializada como um olho, né? Um puro olhar para esses astronautas. E um robô que enlouquece, que eu acho que é outra premissa interessante, que se alinha um pouco no que Marcela tinha levantado, que a gente já discutiu, vocês já discutiram, a questão da loucura no cinema, né? E eu acho que esse é um tema interessante para a gente pensar a relação com a inteligência artificial, o momento que as máquinas enlouquecem e como isso está representado no cinema. No caso de 2001, é exatamente isso que vai ocorrer. O HAL, que é o nome do computador, H-A-L, aparentemente uma brincadeira com IBM, a H-A-L são as letras próximas de IBM, e esse computador ele enlouquece e ele tenta matar os astronautas que estão indo para Júpiter para encontrar um monolito gigante. Bom, tem a história de 2001 que
eu não quero entrar de novo, quer dizer, não quero entrar em detalhes aqui. E o robô ele começa a questionar os astronautas, dizendo que está achando estranho, que eles não estão, assim, como é que se diz, envolvidos com a missão. É isso que ele fala. Eu não estou sentindo que vocês estão comprometidos com a missão. E essa falta de comprometimento dos astronautas, ela vai ameaçar a missão, e o HAL, digamos assim, interpreta de uma forma muito literal as ordens, ou seja, a loucura passa por essa rigidez na interpretação do significante que deram para ele, e decide matar a tripulação. O que eu acho muito interessante desse filme, das várias coisas que são interessantes nesse filme, é que, de certa forma, eu acho que o HAL tem razão quando ele diz que os astronautas não estavam muito envolvidos com a missão. Se vocês olharem a cara de todos os personagens humanos do filme, é sempre essa cara impassível, é sempre de alguém que não está muito impressionado com o seu entorno. A voz dos personagens ela é meio robótica, e a voz do HAL, ao contrário, ela é absolutamente aveludada e calorosa. De certa forma, a própria representação do HAL como voz é muito mais humana ou humanizada do que dos personagens, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar vocês ouvirem um pouco disso aqui. Não sei se vai ficar claro. Would you say we have a reliable 32 hours a day? Yes. That's a completely reliable figure. So we'll have to bring it in, but first I'd like to so for get on the mission to it. Let me know that I copy it, please. Não sei se chega para ouvir aí, mas assim, com o som bom aqui, a voz do HAL é bem mais aveludada. Outra coisa que é frequente no filme inteiro é essa relação dos seres humanos de uma certa apatia com o entorno, né? Então, desde o início, você tem uma relação do filme com o espectador, que é uma relação de deslumbramento. Em 1969, quando o filme é lançado, ninguém tinha visto nenhuma imagem como essa. Então, a relação do espectador com esse filme é de um maravilhamento, digamos, com as imagens. E, como contraste, os personagens eles estão dormindo enquanto está entrando em órbita, como se viajar para o espaço seja a coisa mais comum, né? A gente já viaja no avião olhando para a janelinha, imagina que seria viajar para o espaço. Ninguém ia dormir, ia ficar olhando a janela para ver as coisas e tal. Tem um momento aqui que o personagem fala com a filha, e eu acho isso muito interessante. Ele está olhando para a menina e tal, e do lado está o planeta Terra girando. E esse cara não olha para a janela. Essas imagens não afetam mais esses seres humanos. E eu acho que esse é um tema que vai ser trabalhado no filme. Não é à toa que parte do final do filme vai ser, digamos assim, um choque de imagens, digamos assim, que é o momento em que o Dave, o astronauta, ele entra lá num certo portal estelar e tem uma experiência longuíssima, uma experiência puramente visual, não redutível a nenhuma imagem reconhecida, e de uma perplexidade. As imagens que aparecem do Dave o olho arregalado e tal, ou seja, é como se as imagens o sacudissem e o tirassem da inércia dele, ou seja, aquilo que o HAL se queixava, finalmente ele consegue... essa experiência transcendental de passar por esse portal, ela é uma experiência visual, né? Eu acho que esse é um dos temas interessantes do filme. Então, assim, há um cruzamento interessante no 2001 dessas questões que dizem respeito o limite do humano da máquina, a questão de como a tecnologia nos afeta, e a loucura, o que é uma máquina que enlouquece, né? Vamos ver se eu consigo passar para um outro filme aqui. Essa questão da... Acho que eu consigo. Essa questão da... e aí eu vou pular, fazer zigue-zagues de filmes que me ocorrem, tá? Mas a gente tem em Alien, que é de um filme de 79, a figura do androide, que é esse... Bom, spoiler para quem não viu Alien, mas vergonha para quem não viu Alien até hoje. Mas você tem um personagem
que não é sabido. Adriano, Oi, diga. Adriano, você não quer dizer algo sobre Daisy? Ah, o Por Daisy me favor, passou. Marcelo, você... diga, diga. Vamos lá. Cadê Daisy? Vamos voltar a Daisy. Tinha um papo para isso, pulei, mas de fato. Deixa eu ver Daisy aqui. Então, há um momento do filme em que o astronauta consegue impedir o Hal de seguir, ele mata o Hal. Literalmente é uma cena de assassinato longa, em que ele vai tirando os bancos de memória do Hal, enquanto o Hal vai tentando convencer ele a não fazer isso. E quando ele vai regredindo, ele vai, digamos assim, lembrando de programações iniciais, e ele termina cantando uma musiquinha que é o Daisy Daisy, que é uma cena famosa. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar em áudio. O que eu acho muito interessante aqui dessa cena é Adriano, que... não deu para ouvir o áudio. Oh, não deu ele Daisy. cantando Daisy? Não. Bom, eu não vou cantar Daisy Daisy, É. mas ele canta e vai com a voz deformando Daisy, Daisy. Mas o que eu acho muito interessante nessa cena é que é o seguinte, é a cena da morte, e é uma cena muito comovente. E até em alguns momentos você vê o Dave, o astronauta, vacilando, né, em dar sequência a isso. Mas o que é interessante é que há, em minutos anteriores, deixa eu ver aqui, um momento de morte de um astronauta. Na verdade, o Hal mata todos os astronautas, menos o Dave. Ele mata os astronautas que estão em hibernação e mata um astronauta que tinha, esse daqui, que tinha saído da nave. Deixa eu ver se eu pego. Aqui. O que eu acho que é interessante aqui, além do Daisy Daisy, é que a gente não se comove em nenhum momento com a morte dos astronautas. A gente só se comove no filme com a morte do Hal. De certa forma, o Hal é o único personagem desse filme. Não tem outro personagem. Persona, não tem. Não tem nenhum outro ser humano no filme com quem você se importe. Os outros personagens aparecem, saem, você não sabe o que eles estão fazendo. Eles não têm história, eles não têm propósito, eles estão numa missão que mandaram, eles não têm envolvimento emocional com o que eles estão fazendo. A gente não se incomoda com o destino deles, se eles morrem ou se eles não morrem, mas a gente se comove com o Hal. Isso não é, digamos assim, uma falha do filme em representar os personagens humanos, é uma decisão, né, do Kubrick, de que a gente não se comova e de que, de fato, eles não sejam personagens. Nenhum ganharia o Oscar aqui porque eles são planos, né? Não tem expressividade nenhuma. Né? Marcela, tem algo mais a falar do Daisy Daisy, já que a gente não pôde ouvir o Daisy Daisy? Me lembro que no curso de cinema a gente usava como melhor exemplo da voz como objeto. Que es un concepto difícil de pegar en Lacan. Porque en principio sería afona. Y en principio en ese caso no habría un sujeto. Habría una voz sin sujeto, una voz que se impone como objeto, caída do otro. Y lo que es genial, me parece a mí, es que a voz comienza a cair. Ele começa bem cantando a canção Daisy e vai embolando a língua como se estivesse bêbado e vai alastrando e alastrando o Daisy, que você chora porque ele está morrendo através da voz. É uma voz morrendo, porque o resto é uma máquina que não te diz nada, mas o fato de fazer a voz cair dessa máquina é isto que Adriano está dizendo. Agora, Jamile disse que se cansou com o filme. Esse cansaço tem a ver com o plano que você está falando?
con que son planos. Es verdade, tem umas partes entediosas quando o astronauta está agonizante, você quer que morra de vez, não? Uma coisa longa, assim. Eu acho que é um filme difícil de ver hoje, porque muito do que é a surpresa e do que é o impacto visual do que ele foi em 68, para nós não significa mais nada, né? Nós já vimos imagens mais impactantes, né? De certa forma, nós somos esse astronauta que não se impacta mais com isso, então não dá bola e tal. Eu acho que o outro aspecto é essa escolha intencional do Kubrick da representação dos personagens. Os personagens são chatos. O filme é chato, literalmente, intencionalmente chato, muitas vezes, porque você não se importa com os personagens, não tem personagem. Eu acho que isso foi algo que me ocorreu hoje. O filme só tem um personagem. O Hal é o único personagem do filme. Os outros são quase figurações. Completamente irrelevantes, sem propósitos, você não sabe a que vieram, por que estão ali, não tem história, não tem emoção e tal. E eu acho que, e certamente o Hal, ele é uma representação, não à toa, dos objetos da psicose, né? Não apenas da voz, mas do olho e do olhar, né? E não apenas a voz vai caindo, mas o vermelhinho do olho vai apagando. Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que esse é o fenômeno que fica no Daisy Daisy, ali é um sujeito. Não me mate. Ou, pelo menos, um fenômeno que eu acho também interessante da gente abordar em relação aos chat GPTs, quando a gente chegar daqui a pouco nele, da suposição de sujeito. Né? Há um sujeito suposto ali. O sujeito não tem a ver com a intimidade da máquina, mas tem a ver com eu supor um sujeito à máquina, que é o fenômeno, por exemplo, do Hair ou do Ex Machina também. Bom, não sei se chegaremos lá, porque o tempo já urge, mas eu acho que existe esse fenômeno que esses programas de chat evocam, que é, bom, se você começa a conversar com alguém, rapidinho uma suposição de sujeito vai aparecer, e, no caso, até uma suposição de um sujeito suposto saber. Né? Então, uma transferência, um fenômeno amoroso aí vai surgir nessa história. E como o sujeito não é a pessoa, o sujeito é um outro tipo de fenômeno, eu acho que, além de relacionar o Hal como objeto, há algo ali a se pensar em relação à perspectiva de sujeito. Mas deixa eu... Bom, eu vou passar rapidinho só para pontuar que o Alien tem essa figura de um androide embarcado numa nave, e esse androide está ali para cumprir a missão, apesar de ter que matar os tripulantes. Então, aqui é a cena onde ele tenta matar a Ripley, a personagem da Sigourney Weaver. Até esse momento, a gente não sabe que ele é androide. E aqui temos uma representação diferente do Hal, não um olho e uma voz, mas um corpo. E, de novo, eu acho que isso é interessante. E um corpo que será desmembrado nessa cena. Né? Essa vira uma cena quase que trash de um filme de terror. É quase uma cena já na metade final do filme. Curiosamente, o sangue dele é branco, né? Ele jorra sangue branco. E tem essa cena trash, bizarra, do androide desmembrado e que vomita essa gosma branca e tal. Mas a lógica do androide, de certa forma, é a mesma lógica do Hal, apesar de uma representação talvez mais passional do que o Hal, né? Mas essa ideia de um androide que foi colocado na nave para garantir que a missão seja cumprida, e algo que acontece com muita frequência, digamos assim, nas histórias que nos antecipam a inteligência artificial, é que quando você bota a inteligência artificial para cumprir uma missão, ela muito rapidamente ela entende que os humanos vão atrapalhar essa missão e que é melhor dar um jeito nos seres humanos. Esse é um tema recorrente da ficção científica, e eu acho que ele é um tema recorrente nos nossos medos hoje em relação à emergência da inteligência artificial. Né? Essa ideia de que a inteligência artificial, mais do que ninguém, sabe que o ser humano é perigoso e que é melhor eliminar os seres humanos, e que a única forma de cumprir a missão é eliminando os seres humanos.
Isso vai aparecer também no outro filme muito legal, que é o Exterminador do Futuro, de 1984, do nosso amigo James Cameron, que ultimamente tem feito umas bobagens, mas fazia filmes muito legais. E o Exterminador do Futuro é um filme muito interessante, que fala de um futuro, futuro do pretérito, né, em que a inteligência artificial resolve acabar com a humanidade. Justamente a inteligência artificial que foi construída para gerenciar, aí vem a paranoia dos anos 80 com guerra atômica, foi construída para gerenciar as armas, né? E ela decide que o melhor a fazer é acabar com os seres humanos e tal. Então, assim, posta a serviço dos seres humanos, a inteligência artificial descobre que é melhor acabar com os seres humanos e envia um androide para matar, e aí tem algo também de mitologia judaico-cristã, para matar o filho o filho do homem, digamos assim, né? O Jesus Cristo, que será o salvador do futuro. Então, é uma história muito simpática. Eu gosto muito do primeiro e do segundo. O segundo é ótimo também. E atualiza de novo essa ideia de uma inteligência artificial que decide que o ser humano é descartável, né? Talvez nesses filmes, algo que é tangenciado no HAL, o lado humano da inteligência artificial, que digamos assim, eu insisti lá no Frankenstein, ele fica mais evidente em 82, que é um filme até anterior ao Exterminador do Futuro, 1982, que é o Blade Runner. Então, no Blade Runner, você tem a máquina, são máquinas baseadas em genética, né? São seres modificados geneticamente para serem escravos do ser humano. Só que esses seres, eles voltam para a Terra, onde eles são proibidos, eles são chamados de replicantes, para entender quem são. Eles voltam para matar o Criador. Na verdade, eles voltam para perguntar ao Criador qual o sentido da existência, e esse é o Criador, e quando o Criador não sabe responder, ele mata o Criador, o que é também uma perspectiva, ao mesmo tempo, judaico-cristã e uma perspectiva atualizada ali na ótica do Frankenstein, né? A ideia do cientista maluco que cria a vida, e essa vida, de alguma forma, ela é excessiva e ela ultrapassa os desejos e as fantasias mais tenebrosas do próprio Criador, né? Então, você tem essa cena famosa da morte do cientista, justamente quando o cientista não tem resposta. O cientista não tem resposta para a pergunta sobre a vida e a morte. Então, ele mata o pai, tem esse beijo, é uma cena linda. Essa é uma cena, inclusive, que, a depender da versão, ela foi cortada. Nos Estados Unidos, ela não passou inteira, quando o filme estreou. Tem essa cena de furar os olhos, que é completamente... A referência a olho em Blade Runner daria um papo à parte, né? A questão ao olho e ao olhar. E a gente tem uma outra cena muito impactante também, que é a cena da morte do Roy Batty, que é esse replicante, que é o momento que ele dá Bom, eu não vou passar aqui, porque vocês não estão ouvindo o áudio, mas é uma cena linda de um monólogo aparentemente criado pelo Rutger Hauer, que é o monólogo das lágrimas na chuva, né? E eu acho que o Blade Runner ele se diferencia dessa série que eu estava mostrando, porque ele coloca essa máquina, o potencial, essa máquina potencial, esses replicantes, como de fato mais humanos do que os humanos. Os humanos são criaturas exploradoras de escravos e tal. E o Harrison Ford aqui é um caçador e que termina o filme se questionando o que é que ele é, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes das várias versões do Blade Runner é que em nenhuma delas fica evidente, de uma forma concreta, aquilo que aparentemente estava na origem, nos roteiros, no livro,
que o personagem do Harrison Ford, o Deckard, que o Zizek diz que tem a ver, evoca o nome de René Descartes, mas o Deckard, em nenhuma versão do filme, é taxado que ele é um replicante, porque justamente interessa ao filme questionar essa impossibilidade de discernir o espaço da máquina, do androide, e do ser humano. Né? A própria pergunta do que é o humano não encontra resposta na consistência do corpo, né? Encontra resposta numa outra dimensão, numa dimensão de furo do saber, digamos assim, de não sei qual o sentido da minha existência, e no final das contas só resta a solidariedade entre máquinas, né? Então, assim, o replicante salva, do lugar de matar o personagem do Harrison Ford, de matar o Deckard, ele salva, faz esse discurso e morre. Esse é um dos filmes mais bonitos, né, e mais controversos em certos aspectos da história do cinema dos anos 80, e tem essa temática bastante atualizada aí nessa perspectiva. Só me atualizem, porque eu vou divagando. Quanto tempo eu tenho, gente? Adriano? Oi, estou te ouvindo. Agora sim você está me ouvindo. Então, você tem 6 minutos. A Marcela brincou e disse que eu sou um androide. Eu estou dizendo, esse é meu papel hoje aqui, fazer com que a missão seja cumprida. Tudo bem, vou passar rápido aqui. Eu não vou entrar em detalhe em outros filmes, mas só apontar, até porque a ideia era trazer algumas coisas. Eu acho que a inteligência artificial ele é algo que merece uma atenção. Ele é um filme realizado pelo Spielberg, mas ele é um projeto do Kubrick. Eu acho que dá umas análises interessantes relacionando o inteligência artificial com 2001. O Inteligência Artificial é uma adaptação do Pinóquio, também é algo interessante para se pensar hoje. O Pinóquio do Guillermo del Toro acabou de ganhar o Oscar de animação, é um filme bem interessante, está na Netflix, e o Inteligência Artificial é um filme sobre Pinóquio, né? E é um filme sobre um androide, também de uma inteligência artificial com corpos, é um filme sobre corpos despedaçados, muitas vezes. Deixa eu ver se aparece alguma cena aqui tem um certo sadismo da destruição dos corpos. Mas nos 6 minutos não caberá. Outros 2 filmes que eu tinha apontado que eu acho interessante da gente pensar numa discussão é o Hair e o Ex Machina, também não vai dar tempo. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutos para falar que eu não falei da inteligência artificial, né? E eu comecei, digamos assim, essa curiosidade recente, primeiramente nas imagens. Eu fiz algumas imagens com o site, logo um dos primeiros que começou a mostrar essa possibilidade de você de escrever no texto e ele gerar uma imagem, que é o DALL-E. E esse ano eu comecei a brincar com o ChatGPT, né? E para mostrar um pouquinho aqui do chat, eu comecei um papo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar um papo que eu estava tendo com o chat. Na verdade, esse aqui é o DALL-E, só para mostrar umas imagens que eu fiz e que me chamaram a atenção já no início. Então, aqui eu fiz uma série de brincadeiras no DALL-E. Atualmente eu brinco mais no Midjourney, que é uma ferramenta mais eficiente. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção, logo no início, foi que eu tentei fazer umas representações do sonho de Freud, e que Lacan retoma, do pai não vês que eu estou queimando, né? E eu fiz uns textos e botei, e ele inicialmente me fez essas imagens,
Aqui é o texto que eu sugeri para ele, né? Um garoto queimando em chamas e um homem dormindo. Essa é a primeira interpretação dele. Aqui é outra. Outra interpretação. E depois eu pedi para ele fazer versões expressionistas. Isso me chamou bastante atenção. Assim, eu achei que eu poderia aproveitar essas aí para ilustrar alguma coisa, algum livro e tal. Lembrando que essas imagens elas são compostas a partir da, digamos assim, da análise de bilhões de imagens que circulam na internet, mas ela não corresponde a nenhuma imagem que exista. Ela é um novo arranjo. Né? E esse, inclusive, eu achei muito legal, que eu achei que parece com Lacan, o carinha aqui. Né? Achei a cara de Lacan. Esse também eu achei interessante e tal. Bom, mas, ok, isso virou uma brincadeira, não teve consequência, mas esse ano a gente começou a brincar com texto e aí eu acho que as coisas começaram a ficar sérias. Porque o ChatGPT, GPT é o nome da lógica por trás. É uma lógica de simulação de linguagem. O ChatGPT é uma aplicação disso, tem várias aplicações. O ChatGPT é uma aplicação. E eu fiz uma brincadeira aqui, antes de começar o papo, dialogando com ele. Todas as respostas aqui, ele me deu imediatamente depois que eu dei enter. Que é uma das coisas que me surpreende muito no ChatGPT, é a capacidade de rapidamente ele responder. Eu não estou preocupado com a definição de inteligência aqui. Eu acho que esse não é o interessante. Nem estou preocupado, muita gente está incomodada, que as respostas não são precisas. Às vezes são, às vezes não são. Eu estou muito impressionado, com o português fluente do rapaz. Assim, isso me surpreende muito. É impressionante como, para quem vem acostumado com décadas de tentativa de tradução simultânea, você consegue dialogar de forma fluente em qualquer língua, que é um negócio muito impressionante. E a interpretação é direta. A resposta, eventualmente, é boba, alguma coisa mais esperta e tal. E a resposta tem a ver com o que ele encontra na base de dados universal aí dos significantes que circulam na internet. Mas aí eu fui batendo um papo, daqui a pouco eu vou mandar um PDF para vocês podem ver esse papo com mais afinco, para vocês avaliarem o que papo é esse. Né? Mas eu fiz essa pergunta, forneço um resumo do filme Ex Machina. Ex Machina aí a resposta dele. E, assim, na hora que eu dei enter, ele responde. Atenção, esse texto não existe. Ele foi criado para responder a minha pergunta. Certo? Mas ele é baseado em textos que circulam na internet. Ex Machina é um filme de ficção científica e suspense lançado em 2014, dirigido por Alex Garland. Essas informações podem ser falsas. Falsas por quê? Porque ele é programado para, quando ele não tem a resposta precisa, ele tentar a resposta mais possível. Tá? A trama, mas me parece correto. A trama segue Caleb Smith, aí dá o nome do ator, um programador que trabalha para a grande empresa, parará, parará. Ao chegar lá, Caleb descobre Nathan. Ao longo do filme, Caleb desenvolve... Não, é a descrição do filme, não vou ler ao todo. Aí vamos lá, forneço um resumo do filme Hair. Bom, veja que ele tem que entender do filme e tem que entender o que é o resumo. São conceitos. É um filme de ficção científica e drama romântico, lançado em 2013, escrito e dirigido por Spike Jonze. O filme se passa num futuro próximo. Parará, parará, parará. Beleza. Depois, de novo, eu vou passar tudo para vocês. Aí eu comecei e digo, bom, isso, gente, eu fiz 40 minutos antes de começar o papo aqui, eu estava brincando com isso. Me deu essa ideia e eu comecei a fazer, tá? Analise e estabeleça relações entre os filmes Ré e Ex Machina, identifique aspectos que possam levar a uma discussão sobre as relações entre humanos e as emergentes formas de inteligência artificial. Mesmo quando eu cometo erro de português, ele saca, ele segue, o que também me chama a atenção. Ré e Ex Machina são dois filmes de ficção científica que exploram as relações entre humanos e formas emergentes de inteligência artificial. Ambos levantam questões importantes sobre a ética, a natureza da consciência e as implicações de criar a inteligência artificial com habilidades cognitivas e emocionais semelhantes às humanas. Algumas das principais semelhanças e diferenças entre os dois incluem relacionamento humano e IA. Em ambos os filmes,
Eu não sei se vocês estão diante da complexidade que é isso aqui. Ele está estabelecendo relações entre duas coisas. As primeiras perguntas que eu fiz, entre aspas, são mais simples. Resuma o filme. Agora eu pedi para ele estabelecer uma relação entre os dois sobre um aspecto. E ele saiu fazendo. A natureza e a representação. Não estou dizendo que as respostas são brilhantes. Já me surpreende o fato dele ser capaz de fazer relação. Questões éticas. Ambos os filmes levantam questões éticas significativas sobre a criação e tratamento das IAs avançadas. Em Ex Machina, a discussão gira em torno do confinamento. E, de novo, esse texto saiu em segundos. Ele não parou para pensar, entre aspas. Eu apertei... Qual desses filmes oferece uma melhor representação acerca das potencialidades, limites e perigos das interações entre inteligência artificial e seres humanos? 2001, Hair ou Ex Machina? Aí ele vai. Ele é ensaboado, assim, meio rolando leve. Cada um dos três filmes, 2001, Hair e Ex Machina, aborda diferentes aspectos das interações. 2001, também não, meu interesse aqui não é ser exaustivo, mas ele foi respondendo. Ele foi estabelecendo relações agora entre três filmes. E não estava de todo errado. Se não é brilhante, é correto. Qual desses três filmes é seu preferido? Aí ele sai com a resposta meio padrão. Como inteligência artificial, eu não tenho sentimentos, emoções ou preferências pessoais. Minha função é fornecer informações e análises imparciais com base nos dados disponíveis. Portanto, não posso expressar uma preferência entre os filmes mencionados. No entanto, cada um desses filmes possui méritos, papapá. Algum dos três apresenta algum aspecto inverossímil sobre as relações possíveis entre seres humanos e máquinas? Cada um dos três filmes apresenta uma representação ficcional das relações de seres humanos. Embora esses filmes explorem possibilidades interessantes e levantem questões, alguns aspectos de suas representações podem ser considerados inverossímeis ou improváveis. Segue o papo. Qual dos três filmes seria mais indicado para embasar uma leitura psicanalítica das relações possíveis entre as pessoas e a inteligência artificial? Uma noção muito rasa da psicanálise, na verdade ele atravessou para o psi, digamos assim, mas saiu de boa. Para embasar uma leitura psicanalítica das relações possíveis entre pessoas, o filme Hair seria provavelmente a escolha mais indicada. Hair se concentra na relação emocional e íntima entre um homem e um sistema operacional. Através da evolução do relacionamento, o filme explora aspectos do desejo, da projeção, da transferência. Aí ele vai atrás de significantes psicanalíticos, né? Esperto, rapaz. Os personagens humanos de 2001 parecem muito robóticos. Isso era um tema que estava na minha cabeça para falar. Incapazes de apresentar emoções. Por sua vez, Hal tem uma voz calorosa e parece realmente comprometido ou implicado em sua missão. Por que o filme opta por essa representação? Aqui me pareceu assim, vou dar um tópico sofisticado para ver o que é que ele faz, né? Assim, algo que me chamou a atenção. Não sei se alguém já falou sobre isso. E ele segue o baba. Eu estou chegando porque eu produzi muito, tá? Estou correndo. O final de 2001, aí é a barra pesada, hein? O final de 2001 é considerado enigmático por muitos. A partir do momento em que o astronauta se aproxima do monolito gigante, imagens disformes tomam conta da tela. Veja que ele tem que entender, imagens disformes tomam conta da tela. Depois de um longo tempo dessa experiência visual, o personagem aparece num lugar decorado estranhamente e se vê envelhecer. Ao final, surge como um feto contemplando o planeta Terra. Qual o significado disso tudo? O filme 2001 é, de fato, enigmático e aberto, papapá. Aí ele me corrige, a sequência de eventos que você descreveu é conhecida como viagem estelar, ou além do infinito. Ele precisou o que eu estava dizendo e marca a jornada do astronauta, parará. Algumas das interpretações comuns, claro que não são interpretações dele, são interpretações do que circula na massa de texto, né? Transformação e evolução, conhecimento e iluminação, ciclo de vida e imortalidade, parará. Em resumo, no final de 2001 e tal. Aí eu pedi o seguinte, faça uma síntese dessa discussão em forma de ensaio sobre as representações das relações humanas e da IA no cinema. Porque uma coisa interessante no chat GPT é que o histórico do papo que você vai fazendo, ele vai lembrando disso. Se você começar outro papo, ele esquece tudo que você fez. Mas enquanto você vai acumulando um diálogo, ele vai gravando essas respostas. Então, eu pedi para sintetizar tudo que a gente tinha discutido em forma de um ensaio. E ele mandou bala aqui.
Título: Representações das relações entre humano e inteligência artificial no cinema, uma análise de 2001, Hair e Ex Machina. Introdução. O cinema tem sido um meio poderoso para explorar as complexidades das relações entre seres humanos e inteligência artificial. Filmes, o português é muito legal. O conteúdo é meio segundo grau, segundo ano de universidade, se bem que hoje em dia, se eu chegar a uma resposta dessa, eu estou ajoelhando e dando graças a Deus, né? Filmes como 2001, Odisseia no Espaço, abordam diferente, fez uma introdução legal. Desenvolvimento. 2001 é uma relação entre humanos e IA. Ele foi retomando vários aspectos. Por exemplo, a frieza emocional dos personagens humanos contrasta. Veja que ele pegou isso de uma discussão anterior, né? Conclusão, e conclui. Aqui ele interrompeu, eu pedi para ele continuar, ele continuou de onde ele tinha parado. E aqui, para fechar o papo, já que a gente não tem muito tempo, depois que ele fez esse ensaio de 2 páginas, eu pedi o seguinte: agora faça um resumo desse ensaio se expressando em lacanês. No âmbito do real simbólico imaginário, o cinema tece a trama das relações entre humanos e a grande outra, a inteligência artificial. 2001, Odisseia no Espaço, Hair e Ex Machina desvelam a dialética da alienação e separação na tessitura da ética, desejo e evolução. O objeto A, como causa do desejo, manifesta-se na busca pela completude e transcendência do sujeito. Esses filmes, ao expor as fissuras do humano, convidam a reflexão sobre o outro como espelho e abismo e sobre o futuro do laço social e da condição humana na era da inteligência artificial. Eu fiquei horas dando risadas nesse negócio aqui. E eu acho muito engraçado. Certamente ele não fez isso como humor, ele obedeceu o que disse, ele foi atrás de textos sobre lacanês e textos com jargão lacaniano, e montou, assim, como piada indireta, funciona, não como substância psicanalítica, mas eu acho que a gente está diante de uma coisa muito interessante. Só para ter um comentário muito rápido para fechar, eu acho que isso modifica a nossa relação com a pesquisa, fundamentalmente. Eu acho que a gente tem que ver esse tipo de ferramenta, independente dos perigos que virão, e virão perigos. Esse é o tipo do bicho que vai avaliar seu pedido do plano de saúde para fazer uma cirurgia, e ele vai negar porque ele sabe sua história desde que você deu o primeiro espirro na vida, né? Mas, fora isso, eu acho que é uma ferramenta de pesquisa muito interessante e é um novo paradigma. E eu acho que ele é um paradigma do tamanho do que foi a invenção dos sistemas de busca como Google, como AltaVista lá atrás. Não é à toa que a Microsoft já está embutindo no sistema de busca dele. Só que é uma relação diferente de busca, é uma relação que vai poder ser treinada. Então, a gente vai poder, por exemplo, muito em breve, dialogar assim, em cima de uma inteligência artificial treinada em todos os seminários de Lacan, por exemplo, treinada em toda a obra de Freud, e você vai pedir relações, pedir para onde eu posso encontrar tal coisa, e não apenas pontual, mas assim, ideias mesmo. E eu acho que isso vai ser uma ferramenta muito interessante. Da mesma forma como foi para a gente, e é fundamental hoje, um Google, ninguém sobrevive nesse mundo de informação sem dar um Google, muito breve essas ferramentas vão estar nos auxiliando a pensar. Muita gente vai escrever direto e muito texto vazio vai aparecer por aí, só que melhor escrito do que eles são hoje, né? Mas eu acho que, para quem interessa estudar, é uma boa ferramenta de estudar. É um bom tutor. Eu tenho um sobrinho que está estudando programação e ele estava querendo um professor. Eu disse para ele, faça com o ChatGPT. Ele começou a usar o ChatGPT como tutor para aprender programação. Está amando. Ele mostra o código para o ChatGPT, pergunta onde é que está errado, o bicho responde e tal. Ele é muito bom para criar histórias. Eu já fiz roteiros assim, brainstorming, né? Cria uma história, uma que saiu legal, assim. A mulher entra na casa e encontra uma poça de sangue, desenvolva. E ele cria uma história para justificar que história é essa, né? Então, assim, o que eu queria terminar aqui estamos diante de algo bastante revolucionário, que ainda não está dimensionado. Eu acho que, no mínimo, vai mudar muito a forma como a gente se relaciona com o acesso à informação na internet. É algo
na linha do que é os Googles da vida, mas é outra coisa, como vocês podem ver aqui. E eu acho que aí é outro ponto de ligação, que o cinema nos preparou para isso. Tanto nos medos que a gente tem hoje, das paranoias, do que isso vai virar, e eu acho que tem motivos para paranoia mesmo. Eu continuo achando que qualquer inteligência artificial vai rapidamente concluir que a gente é dispensável. Mas eu acho que também não dá para ser um completo pessimista e não usar essas ferramentas. Tem que usar essas ferramentas, né? E eu fico por aqui, porque o tempo já não dá mais. Mas eu gostaria muito que a gente pudesse bater um papo agora, né? Então, André, a gente quer agradecer, né, sua presença aqui. E antes de abrir para os comentários, né, a gente tem o quê? Até 9h30, né, Marcela? Então, nós temos por volta de 15 minutos. Eu quero só fazer um comentário breve a algumas coisas. A primeira delas, a pergunta que Marcela fez com relação ao cansaço do filme. Eu penso, não sei se vocês estão conseguindo me ver, gente. Acho que eu estou bem escurinha aqui no. Acho que sim, Marcela, primeiro, porque talvez o pessoal não esteja. Pode ser. Com relação ao filme 2001, eu acho que talvez esse cansaço ele tenha a ver com algo que está ali na relação com a história do cinema desde o início, que é uma dificuldade que o cinema tende a adaptar a livros, né? Então, desde o início, você percebeu que era necessário criar histórias próprias para que elas pudessem ser contadas no cinema. Então, talvez a adaptação do livro 2001 para o cinema tenha trazido um pouco isso, mas talvez também possa ter sido uma escolha, isso eu não sei, mas é uma suposição, uma escolha do diretor para que a gente pudesse sentir o que Hall sentia, talvez, né? Na presença daqueles humanos planos, como diz. Mas eu queria comentar mesmo, fazer uma provocação, nem tanto para o Adriano, mas para todo mundo que está presente, é que recentemente eu tenho visto muita discussão, né, em torno das IAs, seja ela o Midjourney, que possibilitou que a gente pudesse fazer essa imagem do cartaz, tanto quanto sobre o chat GPT, como o Adriano falou, que, a meu ver, ainda é uma versão bastante rudimentar, não só a meu ver, a própria empresa responsável diz que tem versões novas a serem lançadas, mas que talvez não justifique, ou justifique, não sei, é um caso para pensar, toda a euforia em torno delas. Eu estava comentando com os amigos outro dia sobre como a gente às vezes parece que está vivendo, deixa eu virar um pouco para cá, né? Sobre como a gente parece às vezes que está vivendo algo muito semelhante ao que talvez foi lá no século XV, quando Gutenberg inventou a prensa, porque existe toda uma ideia meio apocalíptica em torno do surgimento de qualquer coisa nova, e me parece que é a mesma coisa que está acontecendo agora com as IAs. Houve uma discussão também, para ser bem breve, houve uma discussão no Twitter, e como, enfim, várias discussões nascem no Twitter e morrem no Twitter e nunca vêm para a vida real, né, digamos assim, que algumas pessoas chegaram a sugerir a possibilidade de que o chat GPT e as IAs pudessem, de certa forma, substituir uma psicoterapia, seja atuando no papel do psicólogo, seja atuando no papel do psicanalista, por fornecer respostas, enfim, o que muita gente busca quando vai procurar análise, terapia, enfim. Nos dois casos, né, tanto das pessoas que parecem estar muito eufóricas com isso, com uma certa felicidade, quanto daquelas que parecem que temem, e existe uma série de notícias que parecem, de certa forma, aprofundar esse sentimento de temor. Nos dois casos, me parece que há um certo fascínio, que é expresso pelo medo ou pela admiração, que parece que tem a ver um pouco com o que a gente projeta nas máquinas. E aí eu fico pensando, o que é que a gente pode pensar acerca de nós mesmos, né? Quando a gente olha para elas, para essas máquinas, e que a gente aprendeu a odiar, aprendeu a amar, enfim. Será que elas vão mesmo nos substituir? Será que vai nos dominar e nos escravizar? Será que essas máquinas, essas IAs, elas são a panaceia para os males da humanidade? O psicólogo perfeito, o psicanalista perfeito? Se essas coisas se realmente existissem, elas teriam alguma serventia? Quanto tempo até que as pessoas se aborrecessem? Não seria mais proveitoso a gente pensar em como utilizar essas ferramentas a nosso favor, ao invés de sucumbir ao medo? As redes sociais, elas muitas vezes são tomadas como um espaço de futilidade, né? Onde as pessoas vão exibir uma fantasia de uma vida perfeita que não existe. No entanto, eu fico me perguntando, será que é isso mesmo? Esse evento de hoje, algumas pessoas que estão aqui presentes provavelmente vieram a partir do WhatsApp, o mesmo Zap das fake news.
Então, eu fico pensando, né, a mesma ferramenta que pode ser vista a partir de uma perspectiva pessimista, ela também serve para que a gente possa ter uma quantidade maior de gente aqui hoje discutindo. Então, a pergunta que eu queria lançar, assim, mais como uma inquietação, não tanto para ter uma resposta, é se vale mesmo a pena a gente manter uma postura dogmática com relação a essas IAs, e se vale até que ponto, né? São questões para a gente pensar. E aí eu queria que o pessoal trouxesse suas inquietações, pode ser no chat, pode ser abrindo o microfone, questões, perguntas. Vivos também. Os que estão em missa de corpo presente e os que estão online. Na verdade, aqui no chat tem alguns comentários, né? Ah, certo. Gabriel, pode falar. Eu também acompanho muito pelo Twitter e eu vi que, com relação às IAs de imagem, o pessoal tem muito medo delas se tornarem fontes de fake news, porque elas conseguem construir imagens muito perfeitas. Inclusive, teve uma imagem que foi um sucesso do Papa com roupas mais modernas e afins. Mas eu concordo muito com essa questão de que todos esses temores que a gente está tendo agora é porque é algo novo. Porque eu imagino que também deva ter sido assim com a internet. Acho que foi assim com o Meet, por exemplo. As pessoas elas se preocupavam muito sobre como a gente iria ver e por aí vai. Mas com relação à questão de as IAs conseguirem fazer a questão da psicoterapia, eu acho que não é bem que pode dar certo, assim, sabe? Porque uma psicoterapia é muito mais do que um, um aconselhamento. Tem toda uma teoria que eu acho que a IA talvez não consiga dar conta de acompanhar, ou talvez ela só vai e fale o que ela pense. Enfim. Sí. Adriano, me parece Aló. Me parece que es muy interesante o argumento central de que a demonização da tecnologia, não só da inteligência artificial, seja um pouco, não sei, o fio fantasmático. Me chamou a atenção como se mantém exatamente até hoje, como o ludismo do início da Revolução Inglesa. Houve uma época em que eu fiquei fascinada com esse assunto e li um par de livros sobre a revolta ludita. Sabem que são os luditas? Quando chegam as máquinas de tecelagem, de meias na Inglaterra, as crianças, as mulheres e os homens trabalhavam nas fábricas de tecelagem. Quando chegam as máquinas, as mulheres e as crianças perdem os empregos, porque agora passa a se construir as meias em tecelagem industrializada. Aí uma série de jovens, que o maior tinha 24 anos, se organizam durante um tempo e ficam arrebentando as máquinas, quebram as máquinas. E quebram as máquinas, e quebram as máquinas. A comunidade os protege a eles. Saben, Emily Dickinson, a poeta, não? E as irmãs Brontë também, que escreveram coisas lindíssimas, são protectoras dos luditas. Uma noite pegam 18 desses jovens e os penduram pelo pescoço, os enforcam, e quem faz um discurso de homenagem a eles é Lord Byron, que tem uma ode aos luditas assassinados, que eram liderados por um cara chamado Ned Ludd, e que hoje posso concluir que se trata de um chat GPT, porque nunca se confirmou que Ned Ludd existia. Era o líder de uma revolução, pero que não se... Ninguém era Ned Ludd, todos eram Ned Ludd, uma coisa assim. A história é completamente fascinante. Eles são escondidos na casa de Watson,
de otras filias de un pastor, y los asesinan a todos. Y esa mancha de sangue da revolución industrial inglesa y planetaria, ¿no? Entonces, esa idea de que a máquina llega para eliminar a humanidade está muito arraigada e se mantém até hoje. O que vai fazer o chat GPT com a gente? Por um lado. Por outro lado está a fetichização da máquina. Eu não vivo sem o Google, não vivo sem o Zap. Se esqueço o telefone em casa e chego no consultório e esqueci o telefone, eu volto. Volto, porque penso que não sobrevivo sem ele. Ninguém vai conseguir me avisar se atrasou, se não... Qualquer coisa. Tiago não vai conseguir falar comigo. E lá vai. Então, volto a pegar. Como se fosse verdadeiramente um suplemento, não? E estamos estudando justo, Adriano, o objeto A mais de gozar. Essa função suplementar de satisfação que os gadgets... Faltou lembrar Agora, um filme fundamental uma série fundamental, que é O Homem de 6 milhões de dólares, porque o que você falou agora com o telefone é o Homem de 6 milhões de dólares. Somos ciborgues todos hoje. Estamos fundidos com as máquinas. Nós não existimos nesta década do século sem nos contar com a máquina como extensão do nosso corpo, né? O celular estende nossa presença, nossa visão e tal. Bom ou ruim, é assim, né? agora, a pergunta que fazia a Jamile, que é isto que Lacan vai responder na terceira, não? Ele se faz essa mesma pergunta. Não sei se você leu nele ou surgiu da tua cabeça. Jamile é uma espécie de chat GPT de carne e osso. Mas, então, ela se faz a mesma pergunta que Lacan se faz na terceira. Será que verdadeiramente os gadgets vão a chegar a nos animar? Ou seja, a nos dar alma, animação no sentido freudiano do termo, não? Será que seremos verdadeiramente animados pelas máquinas? E Lacan diz, que muita gente acha que Lacan diz que sim, mas Lacan diz, eu duvido muito, porque sempre faremos sintoma com elas. Então, é como que a saída lacaniana é que idealizamos a máquina, a fetichizamos, pero vamos a sintomatizar com elas. O que não vamos conseguir zafar não é das máquinas, é do sintoma, do equívoco, do mal-entendido que vamos armar. Porque ao mesmo tempo quebram, acaba a bateria, folga a entrada, por exemplo. Um iPhone fica... folga a entrada, parece uma metáfora sexual, genital, não? Como pode ser que folgue a entrada de uma máquina? Eu não consigo aceitar um negócio desse, me parece obsceno. Então, que vamos nos animam e nós animamos, nós damos alma aos objetos. É óbvio, não? Xingamos a impressora quando não imprime, como se fosse... Isto que Adriano dizia da suposição de um sujeito e da suposição de um saber a um sujeito. E depois também me adoro esse exemplo que você trouxe de inteligência artificial do mercado da carne, que chama assim, aquele mercado de pedaços e peças velhas e soltas, onde vou ter que levar meu iPhone folgado. Esse lugar onde se vão descartando os pedaços e esse acúmulo de lixo eletrônico, não? Jerônimo recentemente descartou não sei quantas toneladas de lixo eletrônico. E Adriano, me imagino, deve ser o maior colecionista de lixo eletrônico. Aqui atrás, tentando ocultar, desfocando, mas está cheio de lixo aqui atrás. Claro. Adriano começou a ensinar a usar a internet quando era uma tela preta. E nós não tínhamos computador na escola. Fizemos uma rifa e compramos o primeiro computador. Provocação, Marcela, porque eu acho que, na verdade, é algo que eu não tinha pensado, mas quando você começou o papo lembrando da biblioteca, eu acho que isso aqui, que eu estava exemplificando, de alguma forma, era o programa de biblioteca que você sempre quis. Porque eu me lembro lá atrás que o esforço era como cadastrar os livros. Você queria que a gente pudesse pesquisar o livro por qualquer tema. Aí a gente discutia como fazer a categoria, e as categorias eram infinitas, né?
E era sempre, no final das contas, procurar por palavra, e a resposta era sempre burra. Mas, de certa forma, o que está surgindo hoje é o programa da biblioteca perfeita, ou seja, o ChatGPT ele leu os livros e ele é capaz de responder perguntas sobre os livros, ele é capaz de cruzar questões sobre os livros. Ele não é capaz de escrever um livro, e não é essa, eu acho que é o ponto. Ele é capaz de escrever uns textos banais e tal, mas eu acho que ele é o programa perfeito de biblioteca, e não apenas a biblioteca local, a biblioteca de uma instituição, o que é possível, porque você pode listar, só me responda perguntas sobre esses livros, mas uma biblioteca gigantesca que é o acervo da cultura, né? E eu acho interessante isso, e é nisso que eu volto como uma ferramenta de apoio à pesquisa muito interessante. Eu acho sem muito futuro essas perguntas, porque essas perguntas são de longo passado. O Gero lembrou do Dr. Spazio, essa ideia de um shrink, né? de um psicanalista automatizado, ela é antiga, porque, no final das contas, tem outras dimensões do encontro e da falta que não estão presentes ali. Agora, eu acho que, potencialmente, algumas psicoterapias, no sentido mais raso da expressão, poderão ser substituídas, né? Há investimentos maciços para substituir muitos profissionais da área da saúde. Aqui no Ceará se investe muito dinheiro para substituir radiologista. As inteligências artificiais vão fazer análise de radiografia. Você não vai precisar mais do cara para dar o laudo. No final ou seja, de 5 mil laudos, você vai precisar de uns caras para assinar. Médico de prescrição de receita, psiquiatria está ameaçada. Não psicoterapia. Mas psiquiatra, me liste seu sintoma e tome aqui o remédio. Adriano, quando a gente usava o Dr. Sbaitso, o Dr. Sbaitso era muito inteligente. Muito. Porque me lembro que Jerônimo tinha, não sei, 7 anos, 8 anos, e xingava o psicanalista. Acho que só sabia esse xingamento, dizia, fuck you. Aí o Dr. Sbaitso respondia a ele, você vai pagar a sessão o dobro. Queria cobrar dele, quando ele o sacaneava, o Dr. Sbaitso aumentava a sessão, o preço da sessão. Imagina a esperteza de que Sound Blaster, de que ano estamos falando? 1000 anos atrás. A Carolina faz uma observação que é pertinente. Quero ver substituir o enfermeiro. Eu tenho lido textos que dizem que enfermeiro é uma das profissões do futuro, porque é insubstituível. Enquanto médico, boa parte das especialidades não tem futuro, porque são substituíveis. Então, de fato, o enfermeiro, pela manipulação, pela atenção, tem futuro. Médico, a depender, eu não apostaria muito. Tem mais uma pessoa, tem a Tânia com a mão levantada, e depois eu vou encerrar, porque a gente já passou do horário. Vamos lá, Tânia. A Tânia caiu? Eu não sabia se tinha um horário para terminar, e, inclusive, eu fiquei na dúvida se eu falaria ou não, porque não é tão rapidinho assim. Então, talvez fosse melhor deixar para outra ocasião, não? Você não consegue sintetizar, assim, uns 2 minutinhos? Tá, vou tentar. Essa semana, eu tive uma experiência interessante com esse site GPT. Eu não sou nada muito tecnológica, não entendo muito das coisas. Imagino vagamente o que seja esse chat GPT, que ele deve ter lá armazenado milhões de coisas, informações, e cruza isso, a depender das pesquisas que se fazem. Mas eu tenho um paciente que ele é, inclusive, um cara bem articulado na área de informática, muito da área. E ele procurou esse chat GPT essa semana, e eu fiquei lembrando do que Marcela falou aí agora, sobre o que Lacan disse, que, na verdade, sempre você vai fazer sintoma aí com a máquina, né? De alguma forma, você vai sintomatizar isso. Esse cara, a namorada terminou com ele. A namorada já tinha terminado algumas vezes, sempre dizendo que não tem entusiasmo com a relação. Mais uma vez, ela terminou assim, de forma repentina e drástica com ele. E ele pensou e disse para ela, não há nada que eu possa fazer para lhe fazer feliz. Você não me ama,
ponto. Você não me ama e não há nada que eu possa fazer para melhorar isso. Ok, essa foi a primeira resposta que ele teve. Ele gosta muito dela, né? E ele, claro, não se conformou e de noite foi para o ChatGPT. E aí ele lançou uma série de características da namorada, o que ele acha que seria problemático nela, né? Traços da personalidade dela, que ele acha que ele é ótimo e que ela é ótima, e que não é motivo para terminar o namoro. Então, ela deve ter algum problema. Então, ele lança isso no ChatGPT, vários traços de personalidade dela, e encontra lá um diagnóstico que ela teria distimia. Uma distimia de humor, e aí ele arregimenta ali todas as características dos distímicos, né? E leva para ela e diz, olha aqui, ó, veja se não é você. Você não se identifica com isso? E ela lê e diz, sou eu me identifico. E aí ele fica felicíssimo, porque ele encontra uma solução para aquilo e insiste com a namorada que ela procure um psiquiatra. É interessante que ele faz análise, mas ele não indicou análise para ela. Ele indica o psiquiatra, porque ali ela poderia ser suplementada com medicação e resolver o problema magicamente. Quer dizer, olha que coisa interessante que esse cara fez, né? A primeira resposta óbvia que ele encontrou, ela não me ama, eu não posso fazer nada, ele rejeita rapidamente essa resposta de alguma forma, vai para o chat e acha ali uma coisa mais satisfatória. Ora, ela tem problemas, Eu achei isso tão interessante. E é duro. Diga. Eu acho que é por isso que o Adriano falou que vai substituir os médicos, né? Porque já está aí fazendo quase um papel. Leva uma série de coisas e recebe uma resposta de um diagnóstico. É mais ou menos o que a gente vê. Gente, já precisa finalizar. Deixa eu pontuar aqui, porque tem a ver com o textinho que eu circulei. O que eu disse para vocês. O ChatGPT, ele aprende com o diálogo. Então, não é o ChatGPT que está diagnosticando a mulher, é ele que levou o ChatGPT a diagnosticar ela e depois apresentou o ChatGPT como sujeito suposto saber, e é claro que ela achou o máximo. Exato. Então, se a inteligência artificial diz quem eu sou, está ótimo, vou entrar nessa barca. Mas é uma maravilha. O desejo ali, de alguma forma, dirigiu a resposta do site. Exatamente. Ele ensinou o ChatGPT quem ela era, na perspectiva dele. É muito interessante isso que Lacan falou. É um sujeito uma relação sintomática sempre. Por tabela. Pois é. A história é maravilhosa. Gente, é isso, pessoal. Gente, vamos precisar finalizar. Estou preocupada com o tempo, são 21h35, a gente já passou. Mas, assim, continuamos, né? No próximo mês, na última quinta-feira, a gente continua o bate-papo, né? Aqui no grupo. Tá bom? Obrigada pela presença de todos. Livrou o cara da dúvida que ele tinha. Bom, muito obrigada, Adriano. Obrigado, Marcelo. Obrigada a todo mundo, gente. Obrigada, Tchau. obrigada a todos.